Olá, detetives! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre os personagens mais suspeitos por mim até o momento, sobre prováveis pistas que eu percebi sobre eles e entre outras teorias. Eu assisti novamente todos os meus vídeos jogando Moonveil para prestar mais atenção na história e tentar perceber alguns comportamentos suspeitos. Vamos começar pelo personagem mais suspeito para mim no momento, o Eric. O jogo começa com ele entrando em contato com o nosso personagem, falando que foi buscar o Adam na floresta porque ele falou que o carro dele tinha quebrado. O estranho é que o carro tava com o motor ligado, com as luzes acesas e sem nenhum arranhão. Também é estranho o Adam pedir pro Eric buscar ele e depois só ligar pro nosso personagem. O Eric diz que o Adam tentou ligar pra ele, ele não conseguiu atender a tempo e que depois ele enviou um áudio pra ele. Só que ele nem sequer mandou esse tal áudio pra gente. E convenhamos que se o seu amigo tá indo te buscar na floresta e você de repente resolve se enfiar lá no meio, o mínimo é você mandar uma mensagem ou ligar pra esse amigo avisando, né? E detalhe, o Eric demora um tempo pra falar que o Adam ligou pra ele. Tanto que o nosso personagem manda: "Eu não sabia disso." E o Eric responde que não tinha certeza se isso era importante ou não até o momento. Outro comportamento estranho do Eric é quando ele diz que vai ligar pro pessoal do grupo antes de adicionar todo mundo na conversa. E a gente sugere ligar pra eles no lugar do Eric, porém ele não deixa. Ele diz que prefere prepará-los antes que eles nos conheçam. Mas por que ele fez isso? Porque em Duskwood, geralmente, o pessoal do grupo manda a gente fazer literalmente tudo que dá. Qualquer coisa que tem que fazer, eles falam: "Ô coleguinha, faz aí pra nós, por favor." Então eu achei meio estranho o Eric não deixar a gente fazer isso. E sobre o vídeo do Adam na caverna ter bugado. Os dois outros vídeos que a gente envia no jogo não tiveram nenhum problema. O primeiro a gente envia pro Eric, que é do Adam falando com a gente. E o segundo é do Eric encontrando o carro do Adam, que a gente manda no grupo pra todo mundo ver. E logo o vídeo do Adam na caverna, que poderia ter sido usado como evidência de onde ele estava, a gente poderia ter mandado esse vídeo pra polícia, logo ele é corrompido. E quando esse vídeo buga, o Eric pergunta lá no grupo: "Onde ele estava? Você conseguiu ver?" Como se ele tivesse preocupado da gente poder ter reconhecido o local que ele estava. E o Eric ainda diz que a caverna tá inundada, que é impossível ele ter entrado lá, sendo que é o local que estava configurado no Vega e sendo que o nosso personagem falou que tem certeza que é o mesmo local. Isso pode ser coincidência, mas aquele vídeo do Adam dentro da caverna foi gravado exatamente no momento em que o Eric entrou na caverna e para de responder no grupo. Eric, você que tá lendo a mesma mensagem? Amiga, acho que o Eric foi de comes. Eric, vamos lá, cara. Fale alguma coisa. Talvez ele tenha perdido a conexão. Ou a bateria, né? Porque ele já não tinha muito também. Eric, de maneira alguma, entra naquela caverna. O Adam tá online. O quê? Cadê? Ou seja, será que poderia ser o Eric assobiando naquele vídeo? Talvez o Adam tenha conseguido se esconder ou fugir e por isso o Eric não tenha visto ele. No caso desse vídeo ter sido corrompido propositalmente por alguém, provavelmente o Eric teria que ter um cúmplice, porque será que ele conseguiria fazer isso tão rápido lá no meio da floresta? E claro, essa pessoa teria que ter algumas habilidades de hacker. Inclusive, o Eric faz um comentário quando ele tá lá na cabana do Whitmore, depois que o alarme é disparado. Ele fala: "Esse alarme tem que ser operado de alguma forma. Onde que tá o hardware?" Eu não sei vocês, mas esse comentário é bem estranho, que uma pessoa comum não faria. Eu lá sei como que é operado um alarme ou o que é o hardware de um alarme. Então talvez isso seja uma pista de que ele entende dessas coisas de tecnologia. E falando na possibilidade do Eric ter um cúmplice, no meu último vídeo eu comentei sobre algumas cenas do teaser do segundo episódio de Moonveil, em que aparece um casal correndo de mãos dadas e um casal se beijando. E nas fotos na galeria do Eric, eu reparei em uma que aparece bem lá no fundo, umas fotos com ele e uma mulher. Das mulheres do grupo, a que eu mais suspeito que possa ter algo com o Eric é a Violet. Eu sei que vocês acharam que eu ia falar que é a Ashe, mas a Ashe ela é muito preocupada com o Eric, mas eu acho que é só na questão da amizade mesmo. Já a Violet, logo no início das conversas, ela manda: "Mas Jasmine, você não está com o Eric, está?" A gente pergunta o porquê, ela diz: "Por
nada. E o Eric manda: a Jasmine não está aqui, Violet. Ou seja, ter ciúmes do nosso personagem seria uma boa explicação do porquê ela está tão quieta desde o começo. Aliás, aquela foto do Eric com aquelas fotos lá no fundo é uma que ele tá com um cachorrinho. Lembrando que a Violet tem várias fotos de cachorro na galeria. Também é meio estranho a Violet ser a única personagem sem rosto que tem um perfil mais realista. Se você for perceber, o Charlie e a Violet, que não tem um rosto ainda, eles têm basicamente foto de banco de imagens, e o da Violet não. Tem foto de um mesmo cachorro, que seria o cachorro da mãe dela. A galeria dela é muito mais realista que a deles. E as fotos do Adam na galeria dela pode ser só uma forma de despistar a gente, pra fazer a gente acreditar que ela é afim do Adam e não do Eric. Inclusive, a gente pergunta pra Ash se a Violet tá quieta por conta do sumiço do Adam, e ela fala que não, ela só não conhece a gente o suficiente ainda. E se a gente analisar as fotos dos usuários que comentam no nosso story, aparecem algumas fotos de casal, o que pode ser mais uma pista de que existem duas pessoas envolvidas. E também vemos fotos que podem ser associadas à galeria de duas personagens. Tem muita foto de flores, borboleta e caveira, assim como na galeria da Ash. E tem vela, flores, cachorro e pássaro, assim como na galeria da Violet. Agora, sobre uma outra teoria. Vocês lembram que o Charlie comenta com a Ash que pode nos ajudar naquela conversa que eles estão falando sobre nós sermos aquela pessoa de Duskwood? O Charlie menciona bastante que ele precisa ir trabalhar, só que ele não fala qual é o trabalho dele. Depois ele diz que é repórter, e a Ash fala que não, que ele só fica no porão da revista The Dark Times escrevendo histórias de terror. Mas em outra conversa, ele diz que as coisas não vão bem no Hotel Greenside. A Ash brinca dizendo: e com eles você quer dizer você mesmo? E ele rebate dizendo que os nossos arquivos estão cheios de histórias sobre o assunto. E conversando com aquele amigo, ele diz que um de vocês já deve estar trabalhando nessa história, quando ele se refere ao caso do Hotel Greenside. E quando ele conta o caso daquele amigo deles, o Matthews, ele diz que o Matthews entregou a história dele para outra pessoa. Ou seja, mesmo que não seja um repórter de fato, o Charlie provavelmente trabalha na empresa dessa revista The Dark Times, assim como esse amigo e o Matthews, e aparentemente eles investigam casos criminais que podem ou não conter algo sobrenatural. Ou seja, ele com certeza ficou sabendo do caso de Duskwood e de poder estar associado com a lenda do homem sem rosto, que deve ser muito famosa por aí. Ele também deve saber por conta dos noticiários que Duskwood está cercada, que ninguém pode entrar ou sair da cidade. Então talvez ele queira nos ajudar a descobrir o que está acontecendo atualmente em Duskwood, para ter a matéria dele e poder publicar na revista. Já que ninguém deve saber exatamente o que está acontecendo lá, mas eles devem saber que o caso na mina tem a ver com o fato da cidade estar bloqueada, já que literalmente foi um acontecimento depois do outro. Quando ele falou em arquivos, eu também pensei que ele poderia trabalhar na delegacia de Red Lodge, que esse trabalho na revista seria mais um hobby, e ele conhece muito bem o policial Bucket. Mas nesse caso, quando eles mencionaram a polícia, provavelmente o pessoal do grupo teria falado alguma coisa. Eu acho mais provável o pai do Charlie ser policial, como eu já tinha mencionado em um vídeo aqui no canal, já que parece que o Charlie tem dinheiro e quem sabe ele poderia ajudar o nosso personagem, mexendo no computador do pai, descobrindo algumas informações do caso de Duskwood. Por trabalhar investigando histórias e crime, é bem provável que o Charlie tenha trabalhado em algum caso que aconteceu no hotel no passado, quem sabe envolvendo aquela piscina que hoje em dia tá vazia, e por isso ele pode ter ficado desconfortável quando entrou lá. Eu também notei um detalhe na história sobre o desconhecido. Em uma conversa com o grupo, a gente menciona que a pessoa que acionou o alarme é a mesma pessoa que alertou a gente sobre o Whitmore quando ele apareceu pela primeira vez lá na floresta, já que o desconhecido fala pra gente se esconder logo antes do Eric se encontrar com o velho da tocha. O Eric comenta que então o desconhecido não queria que a gente se encontrasse com o Whitmore desde o começo. E se pararmos pra pensar, até então o desconhecido não tinha mandado nada pra gente. Inclusive pode ter sido ele ao invés do Adam que passou naquela cerca com o arame farpado. Então talvez ele não tenha seguido o Eric desde o carro, e sim desde quando ele entrou na floresta Dark Rise. Possivelmente ele sabe desde o começo que o Whitmore é perigoso, talvez porque ele conhece ele e tenha tido uma experiência negativa com o Whitmore no passado. Eu pensei então no fato do Whitmore estar com uma tocha pela floresta como se estivesse procurando por alguém. E se ele estivesse atrás
atrás do desconhecido. O desconhecido sabe o nosso nome, então pode ser que ele seja conhecido do Adam. Quem sabe ele estava no mesmo local em que o Adam foi pego, só que ele conseguiu escapar. E se existe uma seita em Darkrai, talvez o Whittemore faça parte dessa seita. E como o desconhecido escapou, ele teria ido atrás dele. Nesse caso, faria sentido o Brian ser o desconhecido, já que ele tá sem sinal desde o começo do jogo. Talvez porque ele tá em Darkrai, só não faria sentido ele confundir o nosso personagem com o Eric, a não ser que ele tenha visto bem de longe e tenha achado que é a gente, porque sabia que nós íamos nos encontrar com o Adam. Provavelmente ele imaginaria que a gente iria atrás dele. E quando chega na cabana, o Whittemore fica vigiando a porta. Quem sabe aguardando o desconhecido aparecer para poder dar um tiro nele. Em relação à carta, se o Whittemore tivesse ajudado no sequestro do Adam, ele poderia ter derrubado a carta na cabana e o Whittemore teria tentado queimar quando descobriu que o Eric é amigo do Adam. E o desconhecido tá certo de que a gente precisa da ajuda dele. Talvez porque ele saiba que o Adam foi pego e não vai mais poder nos ajudar. Agora eu vou ler algumas teorias de vocês. A primeira teoria é da Giovanna. Um beijo, Giovanna, e muito obrigada por comentar. Uma coisa que me deixa muito intrigada é o fato de que o Vega levou o Eric até aquela caverna, mas ele entrou e, segundo ele, não encontrou nada. Mas na ligação que recebemos do Ada, ele claramente estava numa caverna, e os próprios diálogos dão a entender que era aquela mesma caverna, por causa do som de água pingando que tinha lá dentro. O próprio Eric diz isso. Então, se ele não encontrou o Adam ali, ele saiu de lá antes do Eric aparecer, mas seria um curto período de tempo, né? Lembrando que o Eric também ouviu um estrondo. Então, eu acredito que ou o Adam tava lá escondido, ou aquele local realmente não era aquela caverna, porém um mesmo local subterrâneo. No meu último vídeo eu comentei que talvez exista um túnel que conecta a caverna e o hotel, quem sabe outras partes da cidade. Então pode ser que o Adam estivesse na parte subterrânea debaixo do hotel, que é muito similar à caverna e por isso parece literalmente o mesmo lugar. Mas como eu já mencionei nesse vídeo, eu também suspeito muito do Eric, então seria muito legal se aquele assobio fosse do Eric, né? Seria um plot bem interessante. A próxima teoria é da Gabriela. Um beijão, Gabriela. Muito obrigada por comentar. Gente, tive uma teoria sobre as cartas. Pra mim, o desconhecido é responsável por distribuí-las. Mas não somente isso, ele faz com que a profecia feita sobre a pessoa no envelope se tome verdadeira para quem recebe essa carta. Para isso, ele entrega a carta com o envelope contendo o nome de uma pessoa para outra. Exemplo, o Adam recebeu a carta com o nosso nome. Ou talvez ela só foi implantada no carro para que o Eric a recebesse. Assim como dito na carta, nós éramos desconhecidos para o grupo de amigos. Já no caso da carta O Mentiroso, acredito que ela se refira ao Eric e o Whittemore teria a recebido. Por isso, associou o Eric ao perigo e à mentira, achando que ele queria atrair o desconhecido até lá. Posteriormente, talvez essa carta nos revele farsas do Eric, o que também me leva a acreditar que o desconhecido conhece todos do grupo e quer se vingar deles de algum modo. Esse modo, com toda certeza, inclui criar uma rede de contato entre todas as pessoas envolvidas para que dessa forma as ações conjuntas que ele quer sejam concretizadas. Em meio a esses pensamentos, também me surge uma dúvida. Quem teria recebido o envelope com a carta do Adam? O que essa carta dizia sobre ele? Talvez o título de O Sacrifício, por ter sido capturado em prol da continuidade do plano do desconhecido, ou O Mensageiro, por ter nos envolvido em todo esse esquema. O que vocês acham? E sobre como o desconhecido sabe de nós e quis nos incluir nesse plano, talvez tenha conexão com Duskwood, igual já foi mencionado em outros vídeos. Enfim, acham que a teoria da manipulação do destino e da interpretação das cartas procede? Curioso ter a sensação de que somos peões de uma história já pré-definida, como se fosse um RPG arquitetado pelo desconhecido. Ele só quer ver os passos que vamos tomar com base em uma possibilidade restrita de escolhas, nas quais ele prevê o rumo de todas elas. Olha, muito boa essa teoria, hein? Eu achei muito interessante. É realmente uma forma bem legal de ver essa questão das cartas e do desconhecido, porque realmente parece que ele vai ter um papel muito importante e não dá pra saber se ele é confiável ou não. Às vezes eu penso que ele quer ajudar, às vezes eu penso que não, ele é só um pilantra querendo manipular a gente mesmo. E tem uma fala dele que é muito estranha. Quando ele diz que quer nos ajudar, a gente fala, mas eu não preciso da sua ajuda. E ele manda, eu ouso dizer que você precisa sim. Meio tóxico, né, amigo? Mas enfim, eu tô muito curiosa
curiosa pra ver quais são as próximas cartas de tarô que vão aparecer. Eu acho que aos poucos a gente vai conseguir construir uma teoria melhor em relação a elas. E em relação ao desconhecido estar querendo vingança, faz muito sentido. E é bem provável que no final, mais pessoas acabam sendo sequestradas por estarem envolvidas naquele crime que possivelmente aconteceu relacionado ao segredo sombrio que eles escondem. Enfim, esse foi o vídeo de teoria de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixem as suas teorias nos comentários. Me digam o que vocês acharam das teorias. E eu vejo vocês em breve no meu próximo vídeo. Um beijo pra vocês. E... não esquece de curtir o vídeo, hein? Comentar, se inscrever no canal, por favor. Nunca te pedi nada. Se você ainda não fez isso, faz, né? Por favorzinho, por favor. Adeus!